rural é o representante maior do INSS. Ele tem que estar junto com o INSS, em parceria com o sindicato. Nós temos uma parceria aqui com o Cícero e os diretores do sindicato de Elisbão Veloso, para que não tenha benefício indeferido. É aqui a visão que muitas pessoas têm, que o INSS faz questão de negar benefício. Isso não existe. Eu vou dizer bem claro, porque em relação a isso, quando a pessoa vai para a justiça e ela ganha, o INSS que vai pagar esse benefício. Então ela sai falando mal do INSS e o INSS pagando o seu benefício, porque ela ganhou na justiça, teve que pagar um advogado de 5 mil reais, né? Então é isso, esse movimento que nós fazemos aqui, visitando os sindicatos, é justamente para acabar com isso. Para a pessoa conseguir no INSS mesmo, não precisar ir para a justiça. Entendeu? É por isso que nós estamos visitando sindicato por sindicato. Nós estivemos dia 7 de fevereiro fazendo uma palestra lá em Valência do Piauí. Estivemos dia 21 em Santa Cruz dos Milagres, para aproximar o trabalhador rural do sindicato. Mas primeiramente eu vou entrar no assunto aqui, o primeiro assunto é em relação ao que a Elisângela colocou aqui da contribuição sindical. Muitas vezes, Elisângela e Cícero, chega pessoas lá no INSS querem tirar aquele desconto, aquele 15 reais do sindicato, do aposentado. E aí eu converso com o trabalhador rural, explico aquela contribuição e realmente ele desiste de tirar. Por quê? O sindicato, essa estrutura aqui, que é a primeira vez que eu venho em Elisbão Veloso, essa estrutura que tem aqui hoje, não é do Cícero, não é da FETAG, não é do Estado do Piauí, não é da Prefeitura, é de cada um de vocês que contribui. Então, cada tijolo que tem aqui, cada bloco, cada cimento, quem comprou foi vocês. Com aquele 15 reais que vocês contribuem. Vocês imaginem só se todo trabalhador rural, principalmente aposentado, fosse lá no INSS tirar o desconto. A maioria do desconto aqui é dos aposentados, né, Cícero? Acabava o sindicato. E os seus filhos e os seus netos que vão precisar do sindicato. Porque vocês acham que o governo está preocupado com o trabalhador rural e com o sindicato? Quem está preocupado com o trabalhador rural, quem representa os trabalhadores rurais, é o sindicato dos trabalhadores rurais. Porque cada um de vocês pode ser presidente um dia do sindicato. O Cícero está provisoriamente, depois ele passa para outra pessoa, o vice-presidente, vem outra pessoa que pode ser presidente. Então, qualquer trabalhador rural filiado pode ser presidente do sindicato. É provisoriamente o mandato, mas o sindicato vai ficar para seus filhos, para seus netos, vai ficar para a vida toda. Então, se você tira o desconto, você está contribuindo para acabar com o sindicato, para enfraquecer o sindicato. O Cícero está praticamente todos os dias lá no INSS, né, Cícero? Se você não contribuir para ele lá, ter a passagem para ele pagar, como é que ele vai reivindicar alguma coisa? Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco, é que é importante todo trabalhador rural estar contribuindo para o seu sindicato. Em relação aos benefícios da Previdência Social, o principal documento que o trabalhador rural ele tem que saber, que precisa ter, qual é o principal documento? É o documento da terra. É o primeiro documento. Trabalhador rural sem terra, que não tem documento de terra, ou trabalhar na terra de um vizinho, de um conhecido, de um avô, de um pai, não é trabalhador rural. Se ele não tem o local que ele trabalha, ele não é trabalhador rural. É o primeiro documento. Agora, nem todo mundo tem terra, né? Nem todo mundo é proprietário de terra. Ou todo mundo aqui é proprietário de terra? Não, né? Poucos, né? Poucos têm a sua terra. Se você é proprietário de terra e paga o seu ITR, o seu INCRA, pronto, você já tem um documento. O primeiro documento do trabalhador rural você já tem, que é o documento da terra. Agora, a maioria não é proprietário de terra. E quem não é proprietário de terra tem que ter um documento que comprova que trabalha naquela terra. Qual é esse documento? Um contrato de comodato. Um contrato de comodato. Se você trabalhar na terra do seu pai e você já é casado, tem seus filhos, você tem que ter um comodato assinado pelo seu pai dizendo que você trabalha lá. Na terra do seu vizinho, de um conhecido. Então você tem que ter um contrato de comodato reconhecido firme em cartório. Daí é o problema maior dos trabalhadores rurais. O INSS exige a carência desse contrato para conseguir um benefício. E a maioria dos trabalhadores rurais só faz esse contrato quando vai precisar do benefício. Geralmente, quando procura o sindicato para fazer o contrato de comodato, o dono da terra assinando, é porque já está gestante, é porque já está doente, ou falta um ano, ou senão já completou a idade para se aposentar. Se você precisa que esse contrato, no mínimo, tenha um prazo, por exemplo, o auxílio-doença, tem que ter 12 meses que esse contrato foi feito.
e se você já está doente, automaticamente já não vale o contrato. O INSS já não considera esse contrato de comodado para poder comprovar que é trabalhador rural. Aí tem que ter outros documentos. Então, se todo trabalhador rural com 16 anos de idade, que ele já pode se filiar no sindicato com 16 anos de idade, ele já pode fazer inscrição na Previdência Social com 16 anos e contribuir aqui para o sindicato e fazer um contrato de comodado se ele já tiver a sua família. Às vezes você tem uma companheira já é casado, não tem terra, tem que fazer esse contrato. Então, se você fizer se preocupar sem precisar, você tem 40 anos, um exemplo, uma mulher tem 40 anos, falta 15 anos para me aposentar, eu já vou hoje no sindicato fazer esse contrato. Quando você for dar entrada no benefício, você não vai ter dificuldade nenhuma para se aposentar. Por quê? Porque o seu contrato que você já fez, já tem 15 anos de reconhecido firme no cartório. Agora, se a pessoa quiser dar entrada, por exemplo, você tem que comprovar 10 meses de salário maternidade, para comprovar que é trabalhador rural, 10 meses antes da criança nascer. Se você já está grávida, nunca vai dar os 10 meses, porque a gestação é só 9. Deu para entender? Então, quando você procura o sindicato, eu vou fazer meu contrato hoje, falta 6 meses para a criança nascer. Você faz o contrato hoje, quando a criança nascer tem 6 meses, o INSS exige 10. Aí o benefício é negado, aí culpa o INSS, culpa o sindicato. Mas de quem é a culpa? Você tem que ter essa preocupação de fazer esse contrato. Muitas vezes a culpa é por falta de informação mesmo, que a pessoa não se preocupou e não tinha essa informação que precisava. Então aqui vocês estão hoje aqui como disseminadores de informação. Quando chegarem, converse com o vizinho, com seus filhos, com seus netos, o que é que precisa para se no futuro você precisar de um benefício da Previdência Social, você já tem o documento. Então, se o seu vizinho é novo ainda, tem 25, 30 anos, 40 anos, faça o seu contrato de comodato, avise ele, faça lá o contrato de comodato com o dono da terra, reconheça a firma em cartório e guarde. Se um dia você precisar, você já tem o documento. Por quê? Porque esse documento vai ser suficiente para comprovar a atividade rural. Você vai anexar mais a filiação ao sindicato, a declaração do sindicato e mais alguns documentos. Eu nunca peguei até hoje nenhum contrato de comodato feito por mais de 2, 3 anos. Justamente porque nós temos um problema no Brasil, né? O brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? E aí, em relação a isso, a pessoa só procura quando precisa. A pessoa só procura quando precisa. E aí, infelizmente, já é tarde demais. Eu dei uma palestra lá na região de São Raimundo Nonato, que eu era de lá, era gerente da agência do INSS São Raimundo. Cansei de uns colegas meus lá, uns amigos meus, dizer, para que eu, trabalhador rural, para que eu quero sindicato se eu só tenho 25 anos? Para que eu quero sindicato? Sindicato é coisa de velho, né? O povo dizia isso, sindicato é coisa de velho, de idoso. Ainda diz, né? Tem muita gente que diz. Aí sai de casa, sofre um acidente de moto, corre no sindicato. Aí vai precisar de um auxílio doença. Aí o sindicato não é mais para velho, aí já serviu para ele, né? Não tem isso? Por quê? Porque o sindicato, o INSS principalmente, o INSS não é só aposentadoria. Antes de se aposentar, você pode precisar de um salário maternidade, você pode precisar de um auxílio doença, de uma aposentadoria por invalidez e até uma pensão por morte para você não deixar seus dependentes desamparados. Então todos esses benefícios é antes da aposentadoria, porque a aposentadoria para o homem trabalhador rural é com 60 anos e a mulher com 55. Né? Se aposenta e 15 anos de contribuição, que é 15 anos de atividade rural. Então, antes disso, você pode precisar de qualquer outro benefício da Previdência. Então, você tem que ter documentos que comprovam. O trabalhador rural ele não contribui diretamente para a Previdência Social, mas o INSS exige que ele tenha documentos para provar que é trabalhador rural. E aí está o problema da justiça. Por quê? Porque na justiça, o juiz ele pode se basear só na característica e em 2 testemunhas. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu também não concordo, o INSS exige documentos que a pessoa é trabalhador rural. E às vezes a pessoa é trabalhador rural, eu já peguei casos que eu vi a pessoa na roça e nós tivemos que negar o benefício. Por quê? Porque a lei diz isso. Aí, infelizmente, a pessoa está na roça, um exemplo, a pessoa é solteira, não tem terra, né? E não é filiado ao sindicato. Chega aqui no Cícero com 55 anos. Cícero, eu vou dar entrada na minha aposentadoria. Ele disse, você trabalha onde? Trabalha lá no interior. Nunca trabalhou de carteira assinada, nunca saiu do interior. Tá lá, é solteira. Morava com a mãe, com o pai, os pais faleceram, ela ficou lá sozinha.
Aí vem tirar a declaração do sindicato, vem fazer o contrato de comodato da terra, vai para o INSS, nega. Por quê? Não tem documento. Não tinha terra, fez agora o contrato, mesmo que o dono da terra afirme que ela trabalha lá há 20 anos, foi reconhecido firma só agora. Não vale. Aí o benefício é negado. Não tem casamento, porque é solteira, que podia ter a profissão lá lavradora, não tem filhos. Aí, infelizmente, o benefício é negado, mesmo sendo trabalhador rural. Aí vai para a justiça, o juiz olha só para a cara e pode conceder, é trabalhador rural, que é o correto, seria isso também no INSS. Se o INSS pudesse fazer a mesma coisa que o juiz fizesse, era muito mais fácil. Você olhar para cá, porque trabalhador rural você conhece de longe, né? Trabalhador rural todo mundo conhece. Mas, infelizmente, não é assim que funciona no INSS. E é por isso que nós estamos aqui para passar essas informações a vocês, para vocês não terem dificuldade para conseguir um benefício, se vocês se preocuparem antes de precisar. Se vocês se preocuparem hoje, os que estão longe de se aposentar, os que podem precisar de um salário maternidade, de uma aposentadoria, ter um documento agora, fazer agora, dificilmente vai ter seu benefício negado. Dificilmente vai ter seu benefício negado. Agora tem que fazer agora. Tem que fazer agora, não é esperar acontecer a coisa não. Não é esperar chegar nos 50 anos, nos 45, que aí não dá mais uns 15 anos não. Tem que provar 15 anos. Quais são os documentos que provam que é trabalhador rural? Certidão de casamento, tem a profissão lavrador e lavradora, né? Certidão de nascimento dos filhos, quando você registra seus filhos, peça para colocar a profissão lá de lavrador, fica no livro do cartório. O PRONAF, né? A DAP, da Emater, né? Tem representante da Emater aqui. A DAP comprova que é trabalhador rural. A filiação ao sindicato comprova que é trabalhador rural. Tudo isso prova que você é trabalhador rural. Quando você compra uma enxada, alguma coisa no comércio, exige a nota fiscal, o comerciante é obrigado a dar a nota fiscal, você bota a sua profissão ou o endereço onde você mora, né? Você tem que exigir isso. Os comprovantes lá da zona rural, que você mora, se tiver luz, também prova, você guarda. Então todo trabalhador rural ele tem que ter uma pastazinha em casa, uma pastazinha com toda a documentação que ele é trabalhador rural. Para um dia ele precisar, está lá a documentação. E aqui o Cícero falou de um caso do senhor aqui que foi negado. Foi negado, né, Cícero? Não foi negado. Não foi para ajeitar ainda. O problema todo dessa questão dos vínculos, a pessoa ter trabalhado de carteira assinada, é o seguinte: a pessoa pode até trabalhar de carteira assinada. A lei diz o seguinte: o trabalhador rural ele não perde a condição de trabalhador rural se ele trabalhar até 120 dias por ano de carteira assinada. Então, até 120 dias por ano ele pode. Passou de 120 dias por ano, quando ele voltar para a roça, ele tem que ter um documento para provar que voltou. A trabalhar. Voltou a trabalhar. Por exemplo, se ele voltou há 10 anos atrás a trabalhar na roça do seu Manel lá, ele tem que vir aqui no sindicato e fazer um comodato dizendo que voltou e reconhecer firme e guardar. Por quê? A maioria das pessoas que trabalham de carteira assinada, quando volta para a roça, não tem documento para provar que voltou. Não tem documento. Aí chega no INSS, eu levo 500 testemunhas para provar que eu voltei. Não serve. Não serve. Ou senão vai ter o documento que voltou agora. Não tem um documento que voltou lá há 10 anos atrás. Mas tem o ITR do vizinho, também não serve, não está em seu nome. Se a terra não está em seu nome, só vai servir o contrato de incomodado. Você fez quando? Agora, infelizmente. Que é o que acontece. E aqui, como eu falei, das gestantes, dificilmente o primeiro salário de maternidade da gestante, o benefício é concedido. Dificilmente o primeiro filho. Por quê? Você engravida com 17, 18, 19 anos, não tem documento para provar que é trabalhador rural. Não tem documento. A maioria que dá entrada em Valença do primeiro filho é negado. Justamente porque não tem documento para provar. Você é muito novo, nunca se preocupou, né? E tem documento, porque com 16 anos você já pode se filiar. Já pode fazer inscrição na Previdência como trabalhador rural com 16 anos. Só que você não tem a filiação, fez o documento agora que engravidou, aí você vem e faz todos os documentos. Você vai ganhar quanto? Só no segundo filho. Porque o primeiro não dá mais a carência dos 10 meses. Aí no segundo filho você já tem toda essa documentação. Toda essa documentação que prova que é trabalhador rural, a partir do segundo filho. Por quê? Porque você fez para o primeiro. Entendeu? E a maioria das pessoas que tem documentos aqui como trabalhador rural, as mulheres principalmente é que mais tem documento como trabalhador rural.
porque já precisou anunciar na maternidade, aí já tem essa documentação encaminhada, né? E amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, né? Parabenizar todas as mulheres aqui presentes, trabalhadores rurais, né? Merecem, realmente trabalhar na roça não é fácil não. É não, sofri. Quem consegue... Eu sofri. Então, em relação a isso, é bom que todo trabalhador rural tenha a documentação que precisa. E outra coisa, o trabalhador rural, ele tem que pensar nos seus filhos, em sua esposa, né? Ele tem que ter documentos que provam que ele é trabalhador rural, porque se acontecer algum infortúnio aí, a pessoa vinha falecer, ele deixa uma pensão por morte para seus filhos. Ele tem que pensar nisso. Quantos e quantos casos a gente chega no INSS, a pessoa tem um filho, morava mais de 20 anos com aquela pessoa e a pensão é negada porque não tinha documentos que provavam que é trabalhador rural, deixou o filho desamparado, deixou a mulher desamparada, né? Porque não tinha documentos que é trabalhador rural. E quem não for casado no civil, pior ainda. Pior ainda. Infelizmente hoje não é mais novidade casar, né? Agora ninguém quer casar mais não. Os novos agora é só se juntar, né? A moda agora é essa. A moda agora é só se juntar. Quem for junto, não tem problema não. A lei ampara quem é junto também. Agora, se você for junto, você tem que provar no futuro, se precisar de uma pensão, né, você tem que provar que morava com aquela pessoa antes dela falecer, para poder você receber a pensão por morte. E quem não for casado no civil, porque se for casado no civil, a certidão de casamento é suficiente. Mas quem não for casado no civil tem que ter no mínimo ali 3 documentos que provam que morava com aquela pessoa. Quais são esses documentos? Um contrato, que você faz um contrato de união estável, um contrato de convivência. Aqui no sindicato tem um modelo para fazer. Você chega aqui no sindicato com a Dona Maria, seu João e Dona Maria, eu quero fazer um contrato que a gente mora junto, há 20 anos atrás. Tem problema não, bota, faz o contrato, reconhece firme em cartório, guarda aquele documento, precisou, tá lá, aprovado, que vocês moravam juntos. E ainda vai servir para provar que é trabalhador rural, porque você ainda vai botar a profissão de lavrador lá. Quem é que faz esse contrato? Ninguém, né? Então os filhos de vocês, os netos de vocês, das pessoas mais velhas que estão aqui, avisem eles, se ele tiver um companheiro, não é casado, vá lá no sindicato, faça um contrato de convivência com ela. Obrigado. Faça o contrato de convivência com ela para provar que é trabalhador rural e para provar que morava com aquela pessoa. Principalmente depois dessas mudanças agora que teve em dezembro, que agora eu vou falar sobre isso. As 2 medidas provisórias que teve em dezembro, a medida provisória 664, que a presidente Dilma expediu em dezembro, diz o seguinte: mudou muita coisa, principalmente a pensão por morte. Principalmente a pensão por morte. A pensão por morte agora, para você ter direito à pensão, tem que ter no mínimo 2 anos de casamento. 2 anos de casado para ter direito à pensão. Antes, casou hoje, amanhã faleceu, deixava a pensão. Agora não, no mínimo 2 anos de casamento. E quem é companheiro também, 2 anos de união estável. Aí mais importante ainda fazer esse contrato para provar que morava junto. Para no futuro, se você precisar provar, você já tem esse contrato feito há mais de 2 anos. Para provar que morava junto com seu companheiro. Quem é separado, marido sendo casado, pode ser. Quem é separado de fato ou divorciado, não. Quem é separado de fato, que é aquela pessoa que não divorciou, só saiu de casa, né? Separou. Cada um tomou seu rumo. Então essa pessoa não passa a ter direito mais à pensão. Não passa a ter direito mais à pensão. Quem tem direito à pensão? Quem está morando atualmente com uma pessoa. Mesmo que seja casado com outro. Então, se ela está morando com aquela pessoa, uma companheira, não casou, era casado com outra, e tem uma companheira atual, a pensão passa a ser da companheira atual. Não é da esposa. Por quê? Porque ele é separado de fato dela, não é divorciado, mas é separado. Então, todos os direitos passam a ser da companheira em relação à pensão. Isso gera muito problema, né? As mulheres ficam lá com raiva. Porque geralmente as mulheres passam 30 anos com o esposo,
lá. Em relação à medida provisória que eu falei da pensão, da mudança da pensão. Então, 2 anos de casado ou 2 anos de união estável. E principalmente, o que mudou mais foi em relação ao tempo que a pessoa recebe o benefício. Antes, a pessoa faleceu, deixava a pensão para a vida toda. O outro recebia a vida toda. Podia casar novamente. Eu vou abrir para perguntar nesse instante. A pessoa faleceu, deixava a pensão para a vida toda, né? Agora não é mais assim. Agora não recebe mais para a vida toda, não. Vai depender da idade. Vai depender da idade da pessoa. Se ela tiver acima de 44 anos, aí ela recebe a pensão para a vida toda. Mas se ela tiver menos de 44 anos, ela vai receber só por um período. Se ela tiver até 22 anos, a pensão só vale por 3 anos. Menos de 22 anos, a pensão vale por 3 anos. Se ela tiver entre 22 e 27 anos, vai receber a pensão por 6 anos. Se ela tiver entre 26 e 31 anos, vai receber por 9 anos. E entre 37 anos e 44, vai receber a pensão por 15 anos. Agora, só vai ficar para a vida toda se ela tiver acima de 44 anos de idade. Isso serve para o homem e para a mulher, porque eu sempre falo nas reuniões, né, eu sempre dou o exemplo que a mulher recebe, porque a maioria do que falece é os homens, né? Quem morre mais não é homem mesmo? Quem morre mais é homem, é difícil. A mulher vive mais, muito mais tempo. O IBGE já provou aí que mulher vive muito. Então eu sempre dou o exemplo de homem, porque quem morre mais é homem. Então, pessoal, então você tem que receber a pensão por um período. Agora, se você já tiver acima de 44 anos, aí você recebe a pensão para a vida toda. Lembrando que isso aí é uma medida provisória, como a Elisângela falou aqui, já está valendo a partir de 1º de março, só que vai ser aprovado ou não pelo Congresso. Pode ser que seja derrubado ainda pelo Congresso, aí volta tudo como era antes. Mas se for aprovada pelo Congresso, as regras vão valer a partir de agora. 1º de março já começa, né? Foi o último 1º de março agora, já está valendo. 2 anos de casado, 2 anos de união estável e só recebe a pensão para a vida toda acima de 44 anos. Para não gerar dúvida nenhuma, quem já está recebendo pensão continua do mesmo jeito, não mudou nada. É o que falece a partir de 1º de março. Então quem for morrer só tem que esperar agora no mínimo 44 anos de idade. Certo, pessoal? Não pode morrer antes de 44, senão você vai deixar seu esposo com a pensão só por um período. Tem que ter cuidado agora. O cidadão é casado, convive com a mulher. Tem um filho fora do casamento e registrou esse filho como filho dele. No caso do óbito dele, como fica a pensão? Certo. Se ele é casado, em caso de óbito, a primeira coisa que ele tem que ser segurado da Previdência. Porque às vezes as pessoas pensam que todo mundo tem direito à pensão, né? Faleceu tem direito, não. Você tem que ser segurado da Previdência, o falecido, né? Seja contribuindo, carteira assinada, como contribuinte individual, pagando um carnezinho, ou trabalhador rural, né? Então faleceu tem que ser segurado para deixar a pensão. Ele era casado no civil e tinha um filho fora do casamento. Vai dividir em partes iguais o benefício. Cada um tem direito a uma parte do benefício. Se tiver 3 dependentes, a esposa, o filho fora do casamento e um filho no casamento, divide a pensão para 3. Igualmente. Igualmente. Com 21 anos acaba a pensão. O filho. Com 21 anos acaba, cessa da parte do filho, fica só a parte da esposa, que aí, dependendo da idade dela, pode ficar para a vida toda ou não. Mas, mesmo fora do casamento, o filho tem o mesmo direito de quem é no casamento e o mesmo direito da esposa. Divide igualmente até os 21 anos. Então essa medida provisória, se for aprovada, vai mudar muita coisa em relação à pensão por morte. Mas o mais importante para o trabalhador rural, é ele ter documentos que provam que é trabalhador rural. Porque para ele conseguir um auxílio doença, ele tem que provar que é trabalhador rural há 12 meses. E não é de boca não. Tem que provar com documentos que é trabalhador rural há 12 meses. Por mais que a pessoa seja, que eu já falei aqui, trabalhador rural há mais de 10 anos, se ele não tiver documento que prova que é trabalhador rural, nada feito na Previdência Social. Benefício negado. Sim, a pessoa que foi casado com o primeiro marido,
tem direito à pensão nativa. Separou depois? Separado? Tem não. Isso aí sim. Tem que fazer com o outro. Aí é pegar. Quem tem direito à pensão da senhora é o que está convivendo atualmente. E a senhora também tem direito à pensão dele. Tá? Quem morrer primeiro deixa a pensão. Isso. Então é importante, é boa a pergunta dela, porque às vezes a pessoa é separada com outro, de outra pessoa, e ele não tem um contrato para provar que mora com a pessoa atual. Então tem que ter esse contrato para provar que mora com a pessoa atual. Tu tem aqui, não tem, Cícero? Então, pessoal, ó, importante isso, essas informações, para vocês repassarem para os trabalhadores rurais da comunidade onde vocês moram, para os vizinhos de vocês, que precisa vir no sindicato, se filiar, fazer a inscrição na Previdência Social, ter um contrato de comodato, se não tiver terra, tem que ter um contrato de comodato, né? Se for falecido o dono da terra, que muita gente trabalha na terra dos falecidos, né? Tem que fazer um contrato de condomínio. Esse contrato de condomínio também é feito aqui no sindicato, assina todos os herdeiros da terra, você guarda aquele documento, porque o ideal é que fosse feito o inventário, mas ninguém faz inventário, né? É caro financeiramente, precisa de um advogado. Se você não fez o inventário da terra ainda, já faleceu o dono da terra e seu esposo, e você não tem o inventário, basta fazer um contrato de condomínio, que faz aqui no sindicato, assinando os herdeiros da terra, que aquilo ali vale a mesma coisa. Então, se você fazer um contrato de condomínio, aqui no sindicato, assinou todos os herdeiros da terra, reconhece firma, guardou, no futuro, se precisar de um benefício da Previdência, você vai ter direito ao benefício da Previdência Social. Agora, é cada trabalhador rural aqui fazer a sua parte. No futuro, né, o Cícero falou aqui da entrevista do trabalhador rural. O trabalhador rural faz aquela entrevista, às vezes ele fica sem dormir de noite para fazer aquela entrevista, né? Preocupado, por mais que ele seja trabalhador rural, ele fica preocupado com aquela entrevista. No futuro vai acabar aquela entrevista. Aquela entrevista ali é enquanto não tem o CNIS do trabalhador rural. O que é esse CNIS do trabalhador rural? Desde 2008, com a nova lei do trabalhador rural, lei 11.718, ficou de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, juntamente com os trabalhadores rurais, fazer o cadastro de todo trabalhador rural de sua cidade. Todo trabalhador rural vai fazer um cadastro. Como é esse cadastro? A pessoa vai vir aqui no sindicato e dizer: ó, Cícero, eu sou trabalhador rural, eu quero que você me cadastre. Ele vai cadastrar e já jogar no sistema do INSS. Quando a pessoa for precisar de um benefício, já vai estar lá no sistema, não precisa levar documento nenhum mais. Então isso aí já foi autorizado, o Cícero aqui já conversou aqui no sindicato, e aí você vai vir uma vez por ano aqui no sindicato. Todo ano você vem e diz: ó, eu quero renovar meu cadastro. Ele vai entrar no sistema e já vai cadastrar de novo. Então já vai aparecer para nós. No futuro ninguém vai precisar mais fazer entrevista, porque já vai estar todo mundo cadastrado. Mas só vai ser possível se o trabalhador rural vir aqui no sindicato fazer o cadastro. Enquanto ele não vir no sindicato fazer o cadastro, infelizmente vai precisar toda essa documentação, vai ter que fazer entrevista, e aí muitas vezes a pessoa perde na entrevista por nervosismo, né? Então alguém tem uma pergunta para fazer? Em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas para todo mundo e dizer que ele falou bonito, falou muito, e tem uma coisa que eu discordo dele. Então, ele disse que todo mundo conhece o trabalhador rural, né? Mas eu discordo. Eu digo que as aparências também enganam, né? Porque tem trabalhador rural legítimo, autêntico, que vai bem no INSS de Valência, que é reprovado, tem deles que vai que nem é muito, mediano, chega lá e passa. Verdade. Então, eu tenho a prova viva disso mesmo que eu vou mostrar. Chega aqui e dá uma olhada aqui, por favor. Ela tem aparência de trabalhador rural, será? Nasceu dentro da roça. Mas lá no INSS não é assim que a banda toca. Desculpa eu discordar, hein? Ela fez uma entrevista lá. Sabe o que é escrito na carta dela? Bom, primeiro eu vou dizer o documento que ela pediu. Todos que você falou ali, né?
aquela declaração lá do cartório, nós pagamos R$400 por 4, entendeu? Agora, ano passado. Aí por isso que eu digo assim que o INSS nega uma aposentadoria a alguém, senhoras e senhores, já está dando um prejuízo de pelo menos R$5.500 para nós. Porque o advogado leva 5, né? É mesmo. Eu paguei 400 só em 4 registros lá no cartório para tirar, fazer uma renovação para levar. Isso porque o entrevistador lá não confiou na documentação que ela levou de trabalhadora rural desde quando nasceu, né? Pediu a cópia da escritura, levou a cópia da escritura autenticada, ele não confiou e eu fui deixar a cópia, a escritura original. Ele veio que ela existia, né? Então a pergunta, ela, quando veio na carta, veio, sabe o quê? Ela não tinha aparência de trabalhadora rural. Ou seja, em outras palavras, as características dela não eram de uma trabalhadora rural. Então viemos aqui e fizemos de novo. Deu entrada a segunda vez. Na próxima carta, na seguinte, segunda carta, veio dizendo que ela não tinha documento suficiente que comprovar. Só que o processo dela tem 104 páginas. Tudo que pediu foi feito. Mas chegou lá quando tocou diferente, agora eu não sei se ela pode ter respondido alguma coisa errado por nervosismo ou não. Só sei que eu queria saber até quando o INSS vai continuar fazendo essas injustiças com os trabalhadores rurais, né? Porque aqui se mandar levantar a mão, eu não vou fazer isso, mas mandar pelo menos 10 trabalhadores rurais. Eu conheço um bem aí, não sei se está aqui, eu nunca andou nem em Teresina. Conheço ele desde rapaz de novo. Foi lá e não passou. Aí eles dizem, porque registrou a carteira, porque foi em São Paulo, tirou a identidade, como disseram para ela, lá no INSS. Ela tirou a identidade lá em São Paulo, porque quando ela foi para lá, eu também tirei a minha lá, e depois mandei para os caras, depois do casado, e lá foi tirado a minha e a dela. E eles que a identidade dela não podia, porque ela tinha se tirado lá em São Paulo. Então, o que está escrito aquilo ali na identidade? Se ela vale em todo o território nacional. Aí chega lá no aceito. Então, tem horas, senhoras e senhores, que o INSS acha uma coisinha e ali ele reprova o inocente, trabalhador rural. Valeu, Chico! Tá certo, tá certo. Veja bem, vou explicar. Muito bem, tá certo, tem que reivindicar mesmo. A questão toda de pessoas que não são trabalhadores rurais e ganhar o benefício funciona da seguinte forma: a pessoa que não é trabalhador rural, ela tem documento que prova que é trabalhador rural. Aí ela chega no INSS enganando o servidor do INSS, dizendo que é trabalhador rural sem ser. Se ela tiver documentos, como é que o servidor do INSS vai saber que ela não é trabalhador rural? Infelizmente, acontecem essas injustiças mesmo. A pessoa é trabalhador rural e o benefício é negado, e a pessoa que não é, com documentos que provam que é trabalhador rural,